título dessa mensagem é Raiz de Amargura. Raiz de amargura. Então hoje nós vamos estudar as causas, os sintomas, as consequências e a cura. Causas, sintomas, consequências e cura da raiz de amargura. Amado, eu cresci no Evangelho, eu sou cristão desde que eu nasci, eu estava dentro de uma igreja, ouvindo o meu pastor pregar. Eu estive desviado por 2 anos da minha vida, mas tirando esses 2 anos, por toda a minha vida eu estou dentro da igreja. E eu posso te garantir que talvez um dos maiores problemas dentro da igreja seja a raiz de amargura. Talvez mais que a prostituição, talvez mais que o adultério, mais do que a lascívia, a raiz de amargura. E a raiz de amargura tem causas, a raiz de amargura tem sintomas, a raiz de amargura tem consequências, mas a raiz de amargura também tem cura. E para começar eu quero te falar que essa palavra, se você, à medida que essa palavra for pregada, você for identificando raiz de amargura dentro de você, não é para você ficar condenado por causa disso, porque eu mesmo já tive muita raiz de amargura. Então, isso não significa que você é menor ou que você, está condenado, não é nada disso. Mas quando nós vamos a um médico e o médico nos mostra que nós estamos doentes, isso é muito bom, porque a partir de então nós podemos tratar e podemos ser curados. Amém? Essa palavra raiz de amargura, então, é tirada do texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14 e 15, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está a questão, fala comigo, ninguém verá o Senhor. Nós não podemos nos encontrar com Deus, nós podemos nos encontrar com a religião, nós podemos nos encontrar com um culto como esse, nós podemos fazer parte de uma equipe, de um ministério, nós podemos fazer parte de uma igreja evangélica, mas nós não podemos ver o Senhor se nós não tivermos paz com todos e santificação. O texto continua dizendo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja que a raiz de amargura, ela traz perturbação. Existem pessoas que por causa da raiz de amargura, ela fica repetindo um pensamento como ciclo, um sofrimento como ciclo. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e a pessoa fica naquele ciclo perturbada por causa de uma raiz de amargura. A raiz de amargura também tem essa característica que geralmente ela contamina outras pessoas. Está vendo o que o texto diz? Muitos sejam contaminados, porque a pessoa que está amarga, ela exala aquilo, ela passa aquilo. Quando você está perto dela, você pode sentir que ela está amarga, mas eu vou reafirmar a cura. A cura. Se alguém aqui está assim, você não precisa conviver com isso. Amém? E hoje nós vamos usar o exemplo de um homem na Bíblia para aprendermos sobre as causas, sobre os sintomas e sobre as consequências. Infelizmente, na vida desse homem nós não vamos ver a cura nós vamos ver depois. Mas na vida desse homem nós vamos ver para poder identificar causas, sintomas e consequências da raiz de amargura. Porque uma pessoa que tem em si raiz de amargura, dificilmente ela verá o Senhor, dificilmente. Então, o nome desse homem era Aitofel. E vamos falar um pouco da história desse homem, aprendendo primeiro então as causas. Fala comigo aí, causas. O que causou aquela raiz de amargura, não é? Tem um início, um start. É, por exemplo, aquele dia que você pega muita friagem, dorme, esquece de se cobrir e passa muito frio, aí no outro dia sua garganta está arranhando, né? Qual foi a causa? A causa foi o frio que você passou na noite anterior, você está entendendo? A raiz de amargura também tem uma causa, tem um porquê as pessoas ficam amarguradas. Então,
Vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 11, verso 3. Diz assim: Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, fala comigo, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então fala comigo, Batseba era filha de Eliã. Bom, quem era Batseba? Batseba era a mulher com quem o Davi cometeu, o rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Cometeu talvez o maior pecado ou a maior série de pecados da sua vida. Quando ele estava andando no palácio, ele viu aquela mulher, ele ficou tentado ao olhar para aquela mulher, ele desejou aquela mulher. Então, quando ele desejou aquela mulher, ele mandou perguntar: quem é essa mulher? E eles responderam: essa é Batseba, filha de Eliã. E Davi, mesmo ouvindo quem era aquela mulher e sabendo que ela era casada, Davi chamou aquela mulher porque ele era rei, podia fazer. Ele se deitou com aquela mulher ficou grávida. E porque aquela mulher ficou grávida, Davi depois teve que mandar matar o marido dela. Então foi um pecado terrível, né? Davi se deitou com a mulher de outro homem, depois mandou matar o marido e se casou com aquela mulher. Então, Batseba, fala comigo, filha de Eliã. Então vamos entender quem era Batseba, para a gente entender também quem é Aitofel, do qual nós estamos falando aqui. 2 Samuel 23, 34, diz assim: Elifelete, filho de Asbai, filho de uma acatita. Lê comigo daí em diante. Eliã, filho de Aitofel, o gilonita. Então veja bem, Batseba era filha de Eliã, e Eliã era filho de Aitofel. Portanto, Aitofel era avô de Batseba. Você está entendendo? Quem era Batseba? A mulher que Davi desejou, foi para a cama com ela, engravidou e depois matou o marido dela. Aitofel era o vovô dessa mulher. Bom, vamos ver quem mais era Aitofel. Ele era só avô de Batseba? Não. Quem era Aitofel? Olha lá, 2 Samuel 15, 12. Está escrito assim: também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, que era o quê? Do conselho de Davi, da sua cidade Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veja bem, Aitofel era avô de Batseba e era conselheiro pessoal de Davi. Era um homem que dava conselho quando Davi ia fazer uma coisa ou não ia fazer, quando Davi ia para a guerra ou não ia para a guerra. Aitofel era conselheiro de Davi. E Aitofel, aquele senhor cheio de sabedoria, conselheiro do rei, tinha uma neta. E esse rei, que seguiu os conselhos de Aitofel, o rei Davi, viu a neta, gostou da neta, se deitou com a neta, engravidou a neta, depois mandou matar o marido da neta. E esse senhor, que era conselheiro de Davi, estava vendo tudo isso. E Aitofel não soube lidar com aquela situação. Repete isso comigo assim: Aitofel não soube lidar com aquele fato. E aqui eu quero te falar então sobre a causa da raiz de amargura, porque veja bem, a raiz de amargura nunca é por causa de uma coisa que alguém fez contra você. Nunca. A raiz de amargura nunca é por causa do que alguém fez com você. A raiz de amargura é pela maneira que você assimilou o que fizeram com você. A raiz de amargura se instala por você não saber lidar com aquilo que fizeram com você. Então, a grande causa da raiz de amargura de Aitofel não é porque Davi se deitou com a neta dele.
A grande causa da raiz de amargura de Aitofel é porque ele não soube lidar com o fato de Davi ter se deitado com a sua neta. Por exemplo, Cristo morreu por causa dos nossos pecados, sim ou não? Então nós pecamos, sim ou não? E Cristo está amargurado conosco porque nós pecamos? Claro que não. Ele soube lidar com aquela situação. Cristo sabia que Judas ia traí-lo, sabia ou não sabia? Mas quando Judas chegou trazendo os soldados, o que Jesus falou com ele? Meu inimigo, o que você veio fazer aqui? Foi assim? Não, o que Jesus falou? Amigo, a que vieste? Então a raiz de amargura não se instala por causa de alguma coisa que alguém fez com você. Mas a raiz de amargura se instala por você não saber lidar com o que as pessoas fazem com você. Bom, qual a importância disso? A importância é o seguinte: se a raiz de amargura fosse por causa do que o outro fez, você nunca poderia ter cura. Mas como a raiz de amargura é por causa de uma posição sua, isso significa que você pode mudar a sua posição e ser curado. Então, falando das causas, a principal causa da raiz de amargura é não saber amar o outro. Não saber amar o outro. A segunda causa é não saber se colocar no lugar do outro e compreendê-lo. A terceira causa é não saber perdoar o outro. Não saber amar o outro porque se alguém que você ama te fere, a Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados. O amor encobre multidão de pecados. Então, se alguém que você ama te fere, meu amado, o seu amor vai superar aquilo. O seu amor vai ser maior que aquilo. Você conversa com alguém, por exemplo, que é casado há 50 anos, há 60 anos, como meu pai, por exemplo. Meu pastor, o pastor Emílio, 60 anos casado. Aí você pergunta assim, mas vocês nunca tiveram problema? Sabe o que eles vão responder? Sim, tivemos problema. Mas o amor superou, porque o amor encobre multidão de pecados. A segunda causa da raiz de amargura é que você não consegue se colocar no lugar do outro e compreendê-lo. Por quê? Porque quando nós erramos, nós temos a convicção que Deus nos perdoou, é ou não é verdade? A gente vai lá, confessa o nosso pecado e sabe que Deus nos perdoou, sim ou não? Mas às vezes nós não temos essa mesma convicção a respeito do outro. A gente acha que talvez Deus não perdoou o outro, que o outro não pode estar bem com Deus. Não é possível, depois dele fazer aquilo, ele ainda pode estar bem com Deus. Então uma maneira de não ter raiz de amargura é você aprender a se colocar no lugar do outro e compreender o outro. Saber que aquela pessoa que feriu tantas vezes está sendo ferida o tempo inteiro. E o terceiro e último ponto, causa da raiz de amargura, é não saber perdoar. Irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Perdão é aquilo que você dá a quem não merece, por causa da pessoa que você se tornou em Cristo. Vou falar essa frase de novo. Perdão é aquilo que você dá a quem não merece, por causa da pessoa que você se tornou em Cristo. Porque antigamente na lei estava escrito olho por olho, dente por dente. Aí chega Jesus e falou assim, amai os vossos inimigos. Você entende? Não é pelo que o outro é pelo que você é. Então, as causas estão aí. Não saber amar, não saber se colocar no lugar do outro e compreendê-lo, não saber perdoar o outro. Essa raiz de amargura se instala. Agora nós vamos falar da segunda parte, fala comigo, sintomas. O que é sintoma? Aquilo que revela o problema que você tem. Por exemplo, se você começa a espirrar demais, né? Aquela coriza, aquela tosse, você vai achar que está com o quê? Gripe. Então, por quê? Porque essa coriza, essa tosse, esse espirro,
Geralmente é sintoma de gripe, não é verdade? Então, eu vou te falar sobre sintomas da raiz de amargura. Amém? O que aconteceu? Davi tinha um filho chamado Absalão. E Absalão era um filho muito amargurado com Davi. Muito amargurado. Porque se você ler 2 Samuel capítulo 13, Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E Amnon, que também era parente dele, cometeu um estupro, ele estuprou Tamar. Tamar, irmã de Absalão, filho de Davi. E Davi não fez nada a respeito. Davi não mandou matar Amnon, ele não fez nada. E Absalão ficou irado, porque Davi não fez nada. E o próprio Absalão, com suas próprias mãos, foi lá e matou Amnon. E fugiu de casa. E Absalão ficou com aquela amargura contra Davi. Ele era amargurado, vocês estão entendendo? Então chegou um tempo no reino que Absalão começou a juntar pessoas para tomar o reino de Davi, seu pai. E adivinha quem que se juntou com Absalão? Aitofel, o vovô de Batseba, que era amargurado, que era ferido com Davi, queria ver Davi se dar mal, porque o amargurado é assim, né? Ele queria ver Davi se dar mal, ele não aceitava a vitória de Davi, e ele se juntou com Absalão, e olha o primeiro conselho que Aitofel deu para Absalão. Olha bem, o vovô de Batseba, 2 Samuel 16, 21. Vamos ler em voz alta aí? Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E, em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Olha bem, existia uma conspiração para tomar o reino de Davi. Aitofel, o avô de Batseba, chega agora para Absalão, filho de Davi, e fala com o filho de Davi: se deita com as mulheres do teu pai. Olha o conselho. Porque você lembra que Davi tinha se deitado com a neta dele, né? Lembra disso? Agora ele fala com Absalão: se deita com as mulheres do seu pai. Para o seu pai saber na pele o que o marido da minha netinha passou. Vai lá e se deita com ela. E quando o povo de Israel ver que você se fez odioso para com seu pai, eles vão se unir com você. Eles estavam fazendo uma conspiração para tomar o reino de Davi. O segundo conselho de Aitofel para Absalão, está lá no capítulo 17, versículo 1, olha o que diz. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei. Fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Aitofel queria matar Davi com as próprias mãos. Ele queria vingança. Então aqui eu vou te falar dos sintomas do amargurado. Primeiro, letra A amargura não te deixa esquecer. Gente amargurado não esquece, ele fica lembrando da coisa. Fica lembrando de quando foi ferido, fica lembrando da pessoa que feriu, sonha com a pessoa que feriu, tem pesadelo com a pessoa que feriu, pensa na pessoa que feriu. Aquela amargura, ela não deixa a pessoa esquecer. A pessoa fica carregando aquilo. Tem um pastor que uma vez eu fiz uma escola com ele, há muitos anos atrás, era um seminário de cura na alma. E ele falava que quando você tem uma raiz de amargura contra alguém, é a mesma coisa de você pegar essa pessoa, colocar ela dentro de uma prisão e trancar a porta e ficar lá dentro com ela. Você está preso, aprisionado com aquela pessoa, porque a raiz de amargura, ela aprisiona. Ela não te deixa esquecer, aquilo fica voltando na mente. Anos haviam se passado, mas Aitofel estava aqui, querendo vingança, não esquecia. Letra B,
A raiz de amargura te faz desejar que aquele que te feriu saiba da sua dor e sinta a mesma dor. Aitofel não apenas queria que Davi soubesse da dor dele, ele queria que Davi sentisse a mesma dor. Vai lá, Absalão, e se deita com as mulheres do seu pai. Seu pai tem que sentir o que eu senti. Davi tem que sentir o que o marido da minha netinha sentiu, o que a minha família sentiu, porque Davi fez minha família sofrer, agora ele tem que sofrer também. A raiz de amargura faz isso com a pessoa, faz ela desejar que aquele que feriu saiba da sua dor e sinta a mesma dor. Isso é um sintoma claro de uma pessoa que está carregando raiz de amargura. Letra C, lê comigo em voz alta aí, olha lá. Vamos lá? A raiz de amargura te faz se unir com outros feridos para reviver o trauma, tocar na ferida, falar sobre os fatos ocorridos como uma maneira de ter pessoas com você para ferir quem te feriu. É o que estava acontecendo aqui com Aitofel, com Davi, com Absalão, aquela conspirata, aquela conspiração que estava acontecendo, estava fazendo com que Absalão relembrasse fatos, que Aitofel relembrasse fatos, para que no final eles pudessem ferir a Davi. Essa turma que se juntou, gente, era só gente boa. Absalão, Aitofel, Simei. Você lembra de Simei? Davi atravessando o rio. E ele falou, Simei começou a amaldiçoar ele, jogar pedra em Davi e amaldiçoar Davi. Hoje o Senhor vai te dar paga, Davi, porque você construiu o seu reino matando a família de Salomão, de Saul. O comandante do exército estava do lado de Davi e falou, Senhor Davi, deixa eu ir lá arrancar a cabeça dele. Davi falou, não, deixa ele. Quem sabe é Deus. Quem sabe Deus vai olhar para a humilhação que eu estou passando agora e vai vir a meu favor. E Davi não fez nada. Mas era só gente ferida e amargurado que queria ver a destruição dele. Gente carregando amargura, isso é um sintoma claro. Pessoas amarguradas, elas se unem, sabe, para tocar na ferida, para lamber a ferida, para falar da ferida, para fomentar, para reviver, para alimentar a raiz de amargura. Toda raiz precisa de água. E a água da raiz de amargura são os fatos acontecidos que não foram perdoados, tratados, curados. Último sintoma é o entorpecimento do ego. O entorpecimento do ego, ou seja, a raiz de amargura te faz achar que é mais do que você realmente é. Te faz achar que você tem mais direito do que você realmente tem. Assim como Aitofel agora achava que poderia matar Davi, o ungido do Senhor. De repente, Aitofel começou a se achar melhor. Quem era o ungido do Senhor, rei de Israel? Quem? Fala aí, Davi. O que Aitofel era? Aitofel era um simples conselheiro. Mas de repente ele virou um justiceiro. Agora ele era o justiceiro. Agora ele ia matar Davi, porque Davi tinha se deitado com a netinha dele. O entorpecimento do ego, a raiz de amargura te faz achar que você é demais, que você pode tudo, que você tem todo o direito. Isso é um sintoma claro de alguém amargurado. Terceiro ponto são as consequências da raiz de amargura. Segundo Samuel 17, 23, olha o que diz. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Aitofel, tão amargurado que estava querendo matar Davi, Deus, fala comigo, Deus desfez. Fala bem alto, Deus desfez. Deus desfez o conselho de Aitofel, e o conselho de Aitofel não foi ouvido, porque você tem que aprender uma coisa, amado.
Não lute contra ninguém. Não lute. Agora, se esse alguém faz parte da igreja de Jesus, aí não lute mesmo. Nunca lute. Nunca tenha contenda. Não lute contra alguém que faz parte da igreja de Jesus. Sabe por quê? Saulo foi fazer isso. Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não falou por que persegues a igreja. Ele falou: por que me persegues? Nós temos que aprender que quando nós lutamos contra alguém que pertence a Jesus, nós estamos lutando contra Jesus. E Deus desfez a conspirata, Deus desfez o conselho de Aitofel. Aitofel viu que não tinha jeito, que Davi ia prosperar, que Davi não ia morrer. E Aitofel foi para casa, começou a arrumar as coisas dele, colocou os negócios dele em ordem. Quando as coisas estavam caminhadas, ele foi lá, pendurou uma corda e se enforcou na corda. Então eu quero te falar, consequência da raiz de amargura. Primeira consequência, a frustração. Fala essa palavra alto comigo. Mais uma vez, vai lá. Frustração. Só mais uma. Frustração. Uma consequência clara da raiz de amargura é uma frustração. A raiz de amargura te deixa frustrado ao ver que alguém que te feriu bem. Quando você vê que aquela pessoa que te feriu está bem, aquilo traz uma frustração. Porque o amargurado está pensando, como é que pode aquela pessoa estar bem? Como é que pode aquela pessoa prosperar? Como é que pode alguma coisa dar certo na vida daquela pessoa? E quando o amargurado vê que realmente as coisas estão dando certo na vida daquele outro que te feriu, o amargurado fica frustrado. A frustração de Aitofel foi uma coisa visível. Ele largou aquela conspiração, subiu no jumento dele, foi embora, só colocou umas coisas em ordem, eu acho que por causa de filhos ou de família que ele tinha, e ele colocou as coisas em ordem, e se pendurou numa corda, e se enforcou. Segunda consequência, o apodrecimento moral. Fala isso comigo aí, apodrecimento moral. A pessoa, como consequência, ela fica tão podre na sua moral. A raiz de amargura te faz querer ser exaltado sobre a derrota do outro. Não é uma questão só de você se dar bem, é uma questão de você se dar bem porque o outro se deu mal. Alguém está aí comigo? É isso aqui que aconteceu com Aitofel. Aitofel, ele está amargurado, porque ele ficou tão apodrecido nos seus valores, ele foi tão corrompido nos seus valores, que o fato de ver Davi prosperar, deixou ele tão frustrado, porque ele queria que Davi caísse, para que ele fosse honrado junto com o novo rei Absalão, a quem Deus não havia escolhido. Ele queria ser exaltado sobre a derrota do outro. Isso é consequência clara de uma raiz de amargura. Terceira consequência. Fala comigo, frieza emocional. Combinada com uma agonia mortal. O que é essa frieza emocional? Aitofel, enquanto preparava a sua morte, ele ainda conseguiu ser frio o suficiente para colocar as coisas em ordem. Organizar as coisas. Uma frieza emocional. Como que alguém que vai tirar a própria vida ainda está organizando as coisas? É uma frieza emocional, mas combinada com uma agonia mortal. Aitofel pôs tudo em ordem, enquanto era consumido pela amargura que o levaria a tirar a própria vida. Quarta e última consequência é a desvalorização pessoal e a morte. Quando o amargurado vê que realmente ele não vai fazer nada que vai prejudicar a outra pessoa, então a autoestima, o valor próprio daquela pessoa, apesar dela se achar cheia de direito, ela sabe lá dentro que na verdade ela não vale nada. E pensamentos de morte começam a rodear essa pessoa.
Como que uma raiz de amargura começa? Às vezes com coisas pequenas. Coisas pequenas que as pessoas deixam entrar em seus corações. E elas vão se tornando amarguradas, elas vão sendo transformadas pela amargura. Então até agora nós falamos das causas, nós falamos dos sintomas, nós falamos das consequências. E agora eu vou falar de uma maneira bem simples da cura. Porque raiz de amargura tem cura. Irmãos, eu não sei o quanto você lida com gente. Eu lido com gente todo dia. Eu lido com gente todo dia. Eu lido com gente sendo pastor. Eu lido com gente sendo amigo. Eu lido com gente sendo ovelha, porque eu sou pastor, mas eu também sou ovelha. Amém? Eu tenho o meu pastor, o pastor Emílio. Eu tenho o pastor Rony. Eu tenho o pastor Eibe. Pessoas que cuidam de mim, que me ensinam, que puxam minha orelha, que me encorajam. Então, eu tenho relacionamento com pessoas todo dia, quase que o dia todo. E eu duvido, eu posso estar enganado. Mas eu duvido que tem alguém aqui dentro desse prédio que tem mais motivo para ser amargurado do que eu. Eu duvido que tem alguém dentro desse lugar que já foi mais ferido do que eu. Eu duvido. Porque se um pastor ele é legítimo, se um pastor realmente desenvolve um relacionamento pessoal e se importa com as pessoas, ele vai ser ferido constantemente. Porque se você fizer 100 tentativas de ajudar uma pessoa, acertar 99 e errar uma, a pessoa só lembra da uma que você errou. E ela fala mal de você o resto da vida. Ela te humilha, ela te dá as costas, ela te abandona. Então eu duvido que alguém aqui dentro tenha mais motivo para ser amargurado que eu. Mas quer saber? Eu sou livre. O meu coração é leve como uma nuvem. Eu não tenho nada contra ninguém nessa terra, nesse planeta. Nada. Sabe que é nada? Nada. Eu estou pronto para chegar diante do tribunal do Senhor agora. Eu não tenho ninguém para perdoar, eu não tenho. Mas pastor, e o que essas pessoas fizeram com você? Amigo, a raiz de amargura não é pelo que as pessoas fazem com você, é pela maneira que você assimila aquilo. É pela maneira que você reage, que você lida com aquilo. Jesus me ensinou a amar. Jesus me ensinou a me colocar no lugar do outro e compreendê-lo. Jesus me ensinou a perdoar. E isso me mantém com um coração sarado e curado. Então vamos falar da cura, amém? Eu sei que essa palavra não é para você não, ela é para alguém que você conhece. Olha o que diz 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, o que ele disse? Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que pecado é esse aqui que o Senhor perdoou Davi? O pecado dele ter se deitado com Batseba. O pecado dele ter matado o marido dela. Um pecado grave. Mas ele está falando com Natã, pequei contra o Senhor. E Natã está falando também, o Senhor te perdoou. Sabe qual foi o problema de Aitofel? Que Aitofel focou demais no que Davi fez, em vez de focar no que Deus fez. Se Aitofel tivesse focado nessa palavra do Senhor aqui, o Senhor te perdoou. Então Aitofel poderia ter falado, se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar? É ou não é verdade?
Davi foi perdoado por Deus, que é santo, justo, puro, bom, que nunca erra. Quanto mais eu que erro, não deveria também perdoar Davi? É ou não é verdade? A cura da raiz de amargura, ela é o contrário da causa. Você lembra da causa? A causa era não saber amar o outro, não saber se colocar no lugar do outro e compreendê-lo, e não saber perdoar o outro. Então, ouça essa frase simples, ó. A cura está em amar o outro, se colocar no lugar do outro, compreendê-lo e perdoá-lo. Vamos ler essa frase em voz alta e bem devagar, vamos lá? A cura está em amar o outro, saber se colocar no lugar do outro, compreendê-lo e perdoá-lo. Fala comigo, perdoá-lo. Irmãos, perdão puro, perdão de graça. A religião falsa, ela vai colocar uma penitência para você pagar. Você quer ser perdoado? Você vai ter que virar 5 cambalhotas, 3 piruetas, 4 salto mortal para trás, subir um monte de joelho tantas vezes, aí você vai ser perdoado. Mas a Bíblia diz diferente. O perdão, Jesus nos deu de graça. De graça. Você quer ser curado? Perdoe de graça. Mas pastor, o outro não merece. Exatamente, exatamente. Perdão é aquilo que você dá a quem não merece por causa do cristão que você se tornou. Perdoa de graça, libera, abre a porta dessa prisão, deixa a pessoa sair de lá e saia também, e viva a sua vida, e vá ser livre. Tem pessoas que falam, não pastor, posso até perdoar, mas eu quero pôr o dedo na cara dele primeiro. Ele tem que ouvir umas verdades. É isso que Jesus fez com você? Jesus fica jogando o seu pecado na sua cara? Olha o que Colossenses 3,13 diz. Vamos ler em voz alta? Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Fala comigo, assim como. Assim como, é do mesmo jeito, o Senhor nos perdoou de graça. Sendo nós ainda pecadores, Ele deu a vida por nós. Jesus não morreu na cruz depois que eu e você nos arrependemos. Ele morreu antes. Sendo nós ainda pecadores. É isso que a Bíblia diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer ser curado? Você quer viver livre de raiz de amargura? Perdoa de graça. Deixa esse pássaro voar. Deixa essa águia voar. Deixa essa raiz de amargura ir embora. Efésios 4:29. Olha o que diz. Vamos ler? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sabe o que é uma palavra torpe? Tem gente que acha que é palavrão, não é não. Palavra torpe é aquela palavra que foi apodrecida. Ela perdeu o valor dela, ela se corrompeu. Então, amado, às vezes a pessoa pensa que ela vai perdoar, mas assim, ó, eu vou perdoar, mas eu vou ter uma boa conversa com aquela pessoa primeiro. E eu vou falar tudo o que eu penso. Eu sinto muito. Sua raiz de amargura só vai aumentar. Porque não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, apodrecida, corrompida. Sim, unicamente a que for boa para a edificação. Edifica, a gente fala. Não edifica, a gente cala. Aquilo que a gente fala deve transmitir graça às pessoas que ouvem. Você está entendendo ou não? Você quer ver cura? Você precisa amar. Se colocar no lugar do outro e ter compaixão. E aprender a perdoar. De graça. De graça. De graça.
Vamos ler o último texto dessa noite, Isaías 61. Vamos ler em voz alta? Olha lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Isso aí está falando do ministério de quem? Do ministério de Jesus. Então o ministério de Jesus é pregar boas novas aos quebrantados. Essa palavra quebrantado significa literalmente quebrado. E ele veio para curar os quebrantados de coração, ou seja, as pessoas que tiveram seus corações quebrados, aqueles que foram feridos. Parte do ministério de Jesus é curar você. Às vezes você pode ter raízes de amargura antigas, de coisas que você passou na sua infância. Aqui no Ceará, eu falo daqui porque eu conheço mais a realidade daqui. Existe tanto divórcio, tanto divórcio, tanto divórcio. O divórcio é uma coisa que fere tantos filhos. Os filhos, ficam um pouco sem referência. O pai para um lado, a mãe para o outro, aquela confusão, o filho fica no meio daquilo. Às vezes existem pessoas que carregam raiz de amargura lá da infância, por causa de coisas que sofreram, ou porque os pais divorciaram. Ou às vezes os pais saíam para trabalhar, o filho ficava sozinho em casa, passou por coisas terríveis. Abusos, de parentes, abusos de tios, de vizinhos. Todo tipo de abuso. Abuso sexual, abuso moral. As pessoas carregam, às vezes, essas coisas por toda a vida. E às vezes, quando você vê pessoas que te feriram crescendo, prosperando, você fica chateado. Se isso acontece com você, filho, é porque tem uma raiz de amargura aí. Vamos pôr essa raiz para secar? Tá bem facinho. O Rafá está aqui. O Deus que cura. O Deus que sara. Aquele que veio para curar os quebrantados de coração. Você confia nele? Raiz de amargura traz perturbação, traz contaminação. Deus não quer você perturbado. Deus não quer você contaminado, nem contaminando outras pessoas. Deus quer você livre. Deus quer que do seu interior flua rios de água viva. A vida do Espírito fluindo através de você.